Fala galera, mais um vídeo deste canal. Quero trazer aqui para vocês sobre os primeiros cristãos. É, eles é um tema muito interessante, galera, porque isso importa muito na nossa fé, saber como viviam os primeiros cristãos. Para nós vermos se a gente está parecido com eles ou se a gente se dispersou. Enfim, a primeira coisa que eu posso falar aqui é que os primeiros cristãos eles viviam em comunidade. Ou seja, eles viviam sempre juntos, unidos, compartilhando das coisas e trocando coisas um com o outro. Não era um povo que era tipo egoísta, do tipo, eles simplesmente viviam em comunidade e fé plena um com o outro. Eles simplesmente adoravam a Cristo junto e viviam todos juntos, felizes. Resolviam problemas tudo junto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, eles também já tinham algum tipo de celebração, que eu vou explicar agora. Galera, é um ponto muito importante e histórico, e tanto de Atos dos Apóstolos, tanto de pontos históricos mesmo da história, que eles celebravam a missa já. Só que não era numa igreja propriamente dita, pois nos primeiros séculos, infelizmente, eles ainda eram perseguidos, ou seja, eles celebravam a missa, mas eles celebravam em catacumbas ou em casa um do outro. Eles tinham isso como centro de fé, assim como a Igreja Católica ainda tem. Outras preferem dizer que a Eucaristia foi simbólica ou algo do tipo, mas eu não estou aqui para discutir isso neste vídeo. Enfim, eles celebravam a missa e tinha o ponto central com a Eucaristia, com o pão. Que eu acho que nessa altura de campeonato todos nós já sabemos disso, né? Pronto. Com isso, eles também perdoavam uns aos outros. Eles eram bem perseverantes também, vou falar isso mais pra frente. Perdoavam uns aos outros, ensinavam o amor. Eles eram também pessoas que aceitavam muito na sua comunidade. As pessoas também se atraíam por eles e diziam: Caraca, como ser cristão é incrível. E atraíam por essa fé. E isso foi deixando o cristianismo cada vez maior. Os primitivos já tratavam as pessoas de forma bem bonita, de bom grado, e eles viviam essa forma muito bonita de fé. Que eu digo que algumas pessoas ainda têm hoje em dia, mas muitas não. E outras coisas simplesmente sumiram com o tempo, já que eles, em vez de vender, eles simplesmente trocavam entre si e tinham uma divisão igual, ou seja, ninguém era mais rico ou mais pobre, eles simplesmente dividiam as coisas entre iguais, galera. Isso é muito interessante. E agora falando sobre eles ser perseverantes, eles realmente eram um povo muito perseverante, pois, como naquela época o cristianismo ainda era proibido, eles sofriam perseguição, obviamente, dos romanos. Mas o pior é que, além dos romanos, existiam judeus que também perseguiam eles por conta que eles não acreditavam no Messias. Aí ficava muito complicado. Os judeus que não acreditavam no Messias perseguiam os cristãos. Os cristãos eram perseguidos tanto pelos romanos, tanto pelos judeus, que não aceitavam e ainda não aceitam Cristo como Messias. Mas isso é para outro vídeo novamente também. Era uma fé bem vívida também. Eles eram perseguidos, eram mortos por isso, mas nunca negaram a Cristo. Com isso surgiram vários santos, que pode ser assunto para outro vídeo também, e eles foram evoluindo aos poucos. Mas enfim, o ponto central da fé realmente era a Eucaristia nas missas celebradas. Não era algo tipo, digamos assim, não tinha uma igreja propriamente dita, mas já tinha toda a organização dos apóstolos e tudo certo. Pois os apóstolos organizavam, já tinham bispo, diáconos naquela época, porque eles já tinham uma organização centrada. Pois Cristo realmente já tinha feito seu plano e passado a ideia da igreja, que mais para frente recebe o título de católica, galera. Isso é impressionante. Aos poucos, com esse título que essa igreja foi recebendo, a gente foi entendendo as coisas. Enfim, aí os primeiros cristãos viviam de forma muito impressionante. É algo que, se você vê historicamente, você acha até impossível acontecer isso nos dias de hoje, porque eles viviam realmente com uma fé bem caridosa. Eles viviam um pelo outro,
com muito amor. E viviam esse amor muito na prática, galera. Não era um amor, só entre nós. Não. Quem chegasse lá e não era cristão, eles iam tratar muito bem. Pois era um povo muito caridoso. Muito perseverante, pois muitos morriam. Mas nunca negavam a Cristo. Nunca negavam sua fé. E tem uma palavra muito interessante. Eles não morriam por achar algo. Eles morriam por uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Simples. Ele não tinha um motivo bobo assim por morrer. Eles não morriam porque eles queriam necessariamente. Eles morriam porque sabia que Cristo é a verdade, a luz e a vida. Não é como se fosse algo bobo. Jesus Cristo é tudo. Jesus Cristo é paz. Os primeiros cristãos, eles viviam de uma forma, como eu já falei várias vezes, realmente muito boa. Com o tempo, aliás, eles viviam numa fé única. Não existia tipo diferente. Tipo, se você fosse em algum lugar, existia uma diferença na celebração da missa. Não, eles realmente viviam numa fé única, pois era organizada pelos próprios apóstolos, ou seja, eles celebravam a Eucaristia, acreditavam nas mesmas coisas. Não tinha essa grande abrangência de igrejas como tem hoje em dia. Mas isso é para outro vídeo sobre a reforma protestante. Mas é realmente muito incrível como eles viviam e como a fé deles era bem organizada, galera. E realmente ele tinha organização na fé, tinha tempos, tinha tudo. Eles realmente eram bem organizados. Ainda falando sobre os primeiros cristãos, mas logo após eles realmente poderem celebrar sua fé com paz, não houve mudança tipo, no jeito que eles celebravam a fé. Só era permitido agora, em 397 d.C., com o Concílio de Constantino. Simplesmente eles podiam celebrar sua fé em paz agora. E finalmente eles foram livres. Mas nesses primeiros 397 anos, simplesmente eles sofreram bastante antes de finalmente poder expressar sua fé de forma livre. Pois o Império Romano celebrava muitos deuses pagãos e o deus do cristianismo simplesmente era limitado por conta disso. Eles nunca queriam que o deus do cristianismo crescesse. E também o cristianismo crescia como praga, galera. Eles toda hora viam um cristão celebrando algo, ou sempre alguém virando cristão, aumentando. Quanto mais morria, mais aumentava a quantidade de cristão, galera. Não era algo que era ao contrário, simplesmente morria muito e nascia muito cristão. Era algo, um movimento verdadeiro, um movimento que aconteceu, um fato histórico, um fato divino. Os primeiros cristãos. Isso é muito interessante de vir com esse papo dos primeiros cristãos, porque realmente eles impactam muito na nossa fé de hoje, pois nossa fé tem que ser parecida com a deles. Temos que amar do jeito que eles amaram. Temos que reverenciar a Cristo do jeito que eles reverenciaram. Temos que realmente ver o lado deles e ser a semelhança do que eles eram, a semelhança de Cristo. Pois eles realmente tinham perseverança no que acreditavam. Eles não acreditavam de boca a boca, eles falavam, eles viviam a fé. E isso é lindo dos primeiros cristãos, pois eles realmente tinham a plena convicção do que eles acreditavam. E eu convido a todos vocês que também tenham essa plena convicção, pois Cristo é o Rei, galera. Cristo é o Rei. Vivam a fé plena em Jesus Cristo, pois é a fé que salva. Enfim, espero ter gostado. Eu espero que vocês gostem do vídeo de verdade, pois esse tema dos primeiros cristãos eu só tô falando aqui o básico, pois eu não venho trazer coisas mirabolantes como eu fiz no vídeo anterior. Eu só trago realmente tese, alguns fatos históricos e bíblicos. Nada mais, nada demais. Eu não quero um argumento gigantesco como falo em todos os vídeos, eu só quero realmente mostrar a vocês como as coisas eram. E é isso, minha intuição. Sobre os comentários que eu fiz no meio do vídeo, pode ser que possa se tornar futuros vídeos. Isso aí vai depender de vocês, se vocês quiserem. Eu realmente quero gravar vários vídeos e mostrar como era a vida de algo ou alguma dúvida de vocês. O importante é a gente continuar aqui, na fé e na explicação sobre tudo. Pois a vida de Cristo é realmente impressionante e a vida dos primeiros cristãos realmente refletem
a por quem eles viviam. Impressionante, incrível, maravilhoso. É a fé dos cristãos. Uma fé vívida, uma fé viva e muito importante, uma fé perseverante. Pois eles não desistiam do que acreditavam até a sua morte. Isso é impressionante, galera. Vocês acham que, tipo, até no contexto de hoje em dia é muito estranho você morrer por algo? Já pensou naquela época? Não era diferente. Não era. Enfim, o vídeo tá acabando por aqui e espero que a paz esteja convosco. Valeu, pessoal.